Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a nossa reflexão da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a nossa leitura diária, hoje então do dia 23 de julho de 2026. A nossa leitura está em Atos capítulo 16, versículo 6 ao 18. Vamos ler? Pega a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Que maravilha! O tema, meus irmãos, da nossa reflexão é: o nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas, tá? Vocês acreditam que o nome de Jesus ainda tem o mesmo poder que tinha nos dias dos apóstolos? Nessa leitura que nós acabamos de fazer aqui, muitas pessoas vivem com medo das trevas, têm medo da maldição, da feitiçaria, da inveja, de trabalhos espirituais e até mesmo de palavras lançadas contra elas. Mas a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que uma verdade poderosa para nós. Não existe autoridade maior do que a autoridade do nome de Jesus Cristo. O texto de Atos que acabamos de ler nos leva à cidade de Filipos. Paulo e seus companheiros estavam indo para um lugar de oração quando foram abordados por uma jovem que possuía ali um espírito de adivinhação. Ela era explorada pelos seus senhores porque dava muito lucro através daquelas adivinhações, daquelas práticas. Durante vários dias, ela seguiu Paulo e os demais discípulos e toda vez ela dizia: estes são os servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. À primeira vista, pareceu que ela estava apenas ajudando o trabalho missionário. Mas o que ela falava era uma verdade, não é verdade? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu algo que muitos não tinham percebido. Nem toda verdade vem de Deus. Satanás também pode usar palavras verdadeiras para enganar pessoas e dar credibilidade às suas mentiras. Por isso, Paulo não aceita aquele testemunho. A Bíblia diz que ele se voltou para o Espírito e declarou: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E imediatamente aquele espírito maligno saiu. E observe que Paulo não discutiu com o demônio, não ficou dialogando, não ficou perguntando. Não, ele não fez nenhum ritual, nenhuma encenação. Ele não precisou nem mesmo tocar aquela jovem. Ele apenas usou a autoridade que existe no nome de Jesus. Isso nos ensina que o poder nunca esteve em Paulo. Sempre o poder esteve em Cristo, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que existe este poder. E ele continua sendo poderoso até hoje. Esse nome cura, esse nome salva, esse nome liberta, esse nome restaura, esse nome batiza, esse nome derrota Satanás. Talvez hoje você esteja enfrentando grandes batalhas invisíveis. Quem sabe a sua luta seja contra o medo, seja contra a ansiedade, seja contra a depressão, seja contra a tristeza, seja contra o pecado, contra tentações mil, que nem pode nomear aqui. Ou talvez a sua família esteja enfrentando ataques espirituais. Eu quero lembrar você de uma verdade que nunca mudou. O mesmo Jesus que libertou aquela jovem que nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas, ele continua libertando pessoas hoje. Ele continua quebrando correntes, abrindo portas, abrindo cadeias. Ele continua desfazendo as obras do diabo. Ele continua transformando vidas. Mas existe algo muito importante que eu preciso te falar nesse dia. O nome de Jesus não é uma palavra mágica. A autoridade pertence àqueles que querem comunhão com Cristo, aqueles que querem se parecer com Cristo. Não basta apenas dizer: em nome de Jesus faça isso, em nome de Jesus faça aquilo. É necessário viver para Jesus, obedecer e conhecer a sua palavra e permanecer debaixo da sua vontade. Quando vivemos assim, nós podemos enfrentar
ganhar qualquer batalha, sabendo que Cristo já venceu. Ele venceu o pecado lá na cruz, ele venceu a morte quando ele ressuscitou, ele triunfou sobre os principados e sobre as potestades. Por isso, meus amigos, não permita que o medo governe a sua vida. Quem está em Cristo não precisa viver aterrorizado pelas trevas. As trevas não resistem à luz. E Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Se Cristo habita em você, a luz de Deus também habita em você. E onde a luz chega, as trevas precisam recuar, precisam ir embora. E hoje eu quero te desafiar. Pare de alimentar o medo. Pare de dar comida para aquilo que te faz mal, para aquilo que te impede de avançar. E comece a o quê? Alimentar a sua fé. Pare de olhar para o tamanho da luta e olhe para o tamanho do seu Cristo, do seu Salvador, porque não existe o problema maior que Jesus, não existe demônio maior que Jesus, não existe cadeia que Jesus não possa quebrar, não existe vida que ele não possa transformar. Grave isso no seu coração. O nome de Jesus continua tendo autoridade sobre todas as trevas. E eu termino com uma pergunta. Você apenas conhece o nome de Jesus ou vive todos os dias debaixo da autoridade dele? Se ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, eu te convido a conhecer. Ele se apresenta a você nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que o nome de Jesus tem toda a autoridade sobre todas as coisas.